Vamos lá, galera, mais um vídeo. Eu estava relutante em fazer esse vídeo, tá? Que ele é um pouco mais trabalhoso, mas eu me dediquei, separei o material e é bem gostoso, espero que vocês gostem. Já fica meu convite aí, se você gostar, se inscrever no canal para acompanhar os demais que eu pretendo trazer a sequência. Estou falando de Thanos Revelação Infinita, que é tido aí como a nova saga infinita do Thanos, certo? Esse personagem fantástico, formidável, que eu recomendo, certo? Eu, inclusive, já fiz alguns vídeos aqui a respeito dela, eu já fiz meu panorama a respeito dessa revista e de toda a sequência, vou deixar aqui nos cards, certo? E eu também já fiz todo o histórico, que foi, na verdade, 6 vídeos sequenciais, a respeito de Thanos vs Hulk, que é uma das revistas que fazem parte desse englobado, tá? Então aqui é uma trilogia que foi lançada, de Stan Lee mesmo, do desenho do Thanos, e foi lançado depois mais 2 HQs complementares, só para cobrir as pontas soltas, beleza? Desse vídeo aqui que eu vou fazer a respeito dessa revista aqui, tá? Revelação Infinita, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Galera, a revista ela começa trazendo aí personagens que não são tão comuns para aqueles que não acompanham o núcleo cósmico da Marvel, que é o Tribunal Vivo, Infinito e Eternidade, tá? Já fica a minha recomendação aí, caso você não conheça, buscar mais informações, mas eu vou deixar aí a foto para vocês deles. Então eles estão conversando ali no panteão dos deuses, né? E aí Tribunal Vivo, ele diz à entidade, a Eternidade Infinito, que irá ocorrer um evento único no universo, tá? Que vai surgir ali, que vai trazer mudanças que são algo bem estrutural. E aí eles estão ali naquele preparatório, né? Dando mais detalhes do que está por vir. E é quando meio que deixa-se transparente que Thanos é um personagem desse enredo, desse quebra-cabeça que está para ocorrer, tá? E aí já ocorre uma das cenas mais legais dos quadrinhos que eu acho, inclusive eu até fiz outro vídeo falando a respeito dela, vou ver se eu deixo nos cards aí também, que é essa cena fantástica do Thanos aí na sua Santuário 6, que é a sua nave de combate, barra pesquisa, barra tudo, né? Barra locomoção. E ele está em uma forma, primeiro que ele está em uma situação bem inusitada, ele está ali dormindo na cadeira, né? Babando, que você não imagina um titã louco naquela aparência, vamos dizer assim. Aí você tem ali do lado todo o cenário, né, galera? Corvus Glaive ali do lado, que é seu atual puxa-saco barra segurança. Você tem ali um dos batedores, né, que ficou famoso nos filmes agora da UCM. Aí você tem aqueles robôs que estão ali para servir. É interessante isso porque Thanos ele não precisa, ele não se alimenta mais, tá? É algo que ele deixou já, todas essas idas e vindas dele como a divindade e tal. Hoje em dia ele se alimenta de energia, ele praticamente é o Galactus da vida, de proporções menores, tá? Mas ele disse, ele mesmo fala nessa revista, que ele ainda continua usufruindo de alimentos e bebidas ao seu agrado, só por questão de capricho mesmo. Então, aí, resumindo, tem Thanos ali, ele meio que fazendo, vamos dizer assim, tendo pensamentos a respeito disso. E ele também pressente que algo diferente ocorreu, tá? Isso aí ele deixa bem claro aí, e ele está meio que incomodado com isso, certo? Então ele vai em busca de algumas respostas. A primeira pessoa que ele interroga, vamos dizer assim, ele vai de encontro aos Guardiões da Galáxia para ele interrogar Drax. E aqui eu faço um parêntese a respeito do Drax, que ele é muito diferente do da UCM, tá? É outro personagem também que é interessante você, caso queira saber um pouco mais, você buscar aí a respeito dele. Só posso lhe antecipar que esse Drax aí, ele é um personagem que ele foi criado única e exclusivamente para matar o Thanos. Inclusive ele já conseguiu em eventos anteriores, beleza? É aquela briga que o Drax tem ali com o Ronan, né? Na UCM, no cinema, aqui ele tem o Thanos de uma maneira um pouco diferente, mas enfim, vamos prosseguir. E aí ele pergunta a Drax, que é um personagem que já morreu e voltou várias vezes, se ele também não sente essa coisa diferente aí, que tá o deixando bem impactado aí, que ele realmente percebe que há algo diferente, ou se é com ele, ou se é com todos aqueles que voltaram recentemente do reino dos mortos, tá? E obviamente não há para prosseguir uma conversa mais longa, porque Drax ele vai logo para o ataque, né? E o Thanos vai e se retira. Então ele vai diretamente na fonte, que é o quê? O reino dos mortos, que a galera se encontra com a sua grande paixonite, que é a morte, né? E já começa acontecendo uma coisa impactante, que é ela se dirigindo a ele diretamente, porque geralmente ela não faz isso, tá? Ela se refere a ele, ela conversa com ele através de intermediários, principalmente, galera, quando ela está no reino dos mortos, onde ela é obviamente soberana. E aí ela já diz a ele que, na verdade, esse domínio que ela tem para com ele é meio que ilusório, tá? Então, ele uma hora ou outra irá perceber isso, que na verdade ela não há um domínio sobre ele, porque ele é um personagem que ele está ali meio que acima daquele núcleo
daquele ciclo de vida e morte. Realmente é isso, tá, galera? Ele é aquele que, sempre que ele morre, ele retoma de maneira quase que instantânea, e algumas vezes, inclusive, a morte diz que o fato de revivê-lo não parte nem mesmo dela, parte de ordens superiores, então isso é bem interessante. Mas ele está ali não de encontro a ela, ele não veio ali para tentar reatar alguma coisa com ela, ele veio ali em busca de resposta. Então ele faz uso do Poço do Infinito, certo? Que é um artefato aí, aqueles que você encontra a resposta, ele te dá várias informações a respeito daquilo, né? E ele dá meio que dicas a Thanos de que o que pode estar ocorrendo. Na verdade, ele exibe ali uma espécie de uma caixa especial, tá? Que aí já meio que dá um caminho assim a ele se seguir. Junto a isso, a morte pede para ele levar um outro personagem que está ali também, vamos dizer que de forma errada, né? Está ali meio que de penetra, assim como ele. Um personagem que depois é mostrado que se trata de Adam Warlock, que também é outro que praticamente é imorrível. Tá? É aquele personagem que morre e volta, morre e volta. São personagens, galera, que é interessante, que eles estão ali em um núcleo, vamos dizer assim, em uma camada, que eles não são divindades, né? O próprio Thanos ele não se considera uma divindade, com exceção de quando ele está portando algum artefato, que é o cubo mágico, ou a manopla junto às joias e tal. Ele não se considera uma divindade daquelas que estão ali no panteão, como o Tribunal Vivo, Eternidade, Infinito e etc. Mas ele é aquela camada acima na qual ele realmente não morre, então para ele é uma coisa que ele, vamos dizer assim, é uma peça fundamental e chave do universo. O próprio Galactus também faz parte desse núcleo aí, né? E é bem interessante isso. E aí a morte pede para ele levar esse personagem, é o Adam Warlock, ele chega ali um pouco ainda fragilizado, né, galera? Vou mostrar para você as fotos bem interessantes, inclusive é quando ele cita a questão da comida, que é bem legal. E aí o Adam Warlock, ele acaba meio que auxiliando o Thanos. Só para complementar, Adam Warlock e Thanos, eles não são bem amigos, tá? Às vezes me perguntam isso a respeito, porque alguns temem que quando ele surja no UCM, ele seja uma espécie de, vamos dizer assim, representante de Thanos. Não tem nada a ver, tá? Adam Warlock, ele segue um perfil mais do bem, vamos dizer assim, mas ele também está meio afastado dessa coisa de Vingadores, etc. O que eu posso dizer com relação à parceria entre Adam Warlock e Thanos é que ela é por necessidade, tá? E por interesse. Então, quando o Thanos precisa de Adam Warlock, como esse caso agora, eles são super amigos, de certa forma, né? Thanos naquele jeito dele mais prepotente, mas eles se respeitam. Quando eles estão em lados opostos, eles se tornam os grandes inimigos. Então, é aquela coisa bem bilíngue, é por necessidade. Mas nesse momento específico, o Thanos, inclusive, se conscientiza que Adam Warlock também é uma peça nesse mistério que ele está em busca. E aí o Adam Warlock consegue meio que estar ali tentando auxiliar ele em achar respostas de acordo com as informações que ele recebeu ali do Poço do Infinito, no Reino dos Mortos. Tá? E aí é cortado, trazido ali o Surfista Prateado, que ele recebe uma informação de uma grande energia. Lembrando que nesse momento ele ainda é o Arauto de Galactus. Então ele vai de encontro a essa energia para ver se de fato é algo que o seu chefe, né, ele pode consumir ali e saciar a sua fome. Então ele vai de encontro, chega ali um planeta pequeno, quase que inabitado, tem apenas um personagem ali, percebe-se que é um planeta que era usado, um arqueólogo, tá, que está ali coletando informações. E aí ele encontra esse artefato, um artefato grande, energético, e ele logo de cara percebe que é algo muito cósmico, muito acima dele, e inclusive uma energia tão pura, vamos dizer assim, que nem mesmo serviria para Galactus se alimentar. Galactus ele se alimenta de energia mais, vamos dizer assim, viva, tá? Inclusive de núcleos de planeta, que é tido como vamos dizer assim, um artefato em movimento, mas que aquela energia não era interessante para ele. Então o surfista ele entende aquilo ali como algo bacana, interessante, fica uma dúvida no ar, né? Mas ele acaba meio que deixando ele de lado, porque não é bem o seu trabalho, não é bem o que ele vinha procurar, certo? E aí nós voltamos ali para Thanos e Adam Warlock na Santuário 6, na qual o Adam Warlock descobre que aquelas informações que ele recebeu ali, no Poço do Infinito, são coordenadas, que leva ele direto para o Reino dos Bandons, tá? E aqui mais uma vez, se você acompanha Thanos, inclusive, se eu não me engano, na saga infinita dele, anterior a essa, é por isso que essa é chamada de Nova Infinita, para não dar conflito com o anterior, ele fez aqui meio que uma parceria com esse Reino dos Bandons, tá? Eles não são, digamos assim, muito sofisticados, a nível de muito forte, mas eles deram um certo apoio para o enfrentamento contra os Vingadores e os Guardiões da Galáxia, tá? Procure a respeito, que é bem interessante. Só que é interessante porque eles não são muito aliados. Na verdade, o Thanos, ele
ele deixa isso bem claro, né? Nessa revista. Ele fala que os Bandus, eles meio que colocam ali para Thanos também como a possível derrota, aquele evento anterior, contra os Vingadores e os Guardiões, mas Thanos não se considera derrotado. Na verdade, os Bandus perderam porque eles são a raça fragilizada mesmo, segundo o próprio Thanos, né? E aí Thanos vê ali atrás de respostas, tem uma espécie de, vamos dizer assim, recepção meio que áspera, certo? Principalmente quando descobre que o artefato que Thanos procura é um artefato sagrado para os Badões. Mas obviamente Thanos, ele não quer ser contrariado, né? Ele tem essa birra dele de prepotência, então ele acaba destruindo ali parte da civilização Bandus, que inclusive eram aliados dele até ontem, mas para dar uma lição, para dizer que da próxima vez, quando ele vir em busca de algo, que eles simplesmente cedam e não cria essa dificuldade, tá? Mas aí, para resumir, ele encontra um artefatozinho pequeno, que é um Badulok, que ele fala, uma estrutura assim, meio poligonal, né? Várias figuras geométricas, mas que ele não percebe nada de diferente nela, na verdade. É uma estrutura simples, feita de material simples, tá? Então ela tem realmente ali uma importância religiosa, espiritual para os Badões, mas para Thanos em si parece uma coisa completamente relevante, certo? Então ele retoma para a nave, quando ele faz uso de um maquinário, que é uma espécie de, vamos dizer assim, leitor de consciência dele. Então ele entra em um maquinário, né, que ali ele faz meio que, vamos dizer que, organiza as suas ideias, e assim é feito. E é interessante que mesmo assim, mesmo mostrando naquele maquinário, ele ainda parece ser coisa bastante confusa, tá? Mas o que é importante disso? O importante é que ela traz ali uma linha temporal com relação a vamos dizer assim, a vivência de Thanos, tá? Não completa desde o seu nascimento, no planeta Titânia, etc. Mas assim, mais recente. Basicamente uma linha temporal vinculada a ele com Adam Warlock. Então ele mostra ali vários eventos. E isso é muito legal, porque se você não acompanha o Titã Louco nos quadrinhos, você vai ter ali noção de batalhas que ele participou, né? Adversários que ele enfrentou, e vocês vão ver essa dualidade entre ele e Adam Warlock ali, entre amigos e inimigos, beleza? Quando eles estão ali buscando respostas, nos é cortado para... Pronto, aí Thanos ele descobre através desse, vamos dizer assim, desse registro, né, dessa busca, que esse artefato que ele encontrou, ele é uma espécie de bússola, certo? E ele leva Thanos diretamente para esse planeta que o surfista esteve presente. Ele chega ali em busca de resposta, né? Através desse artefato. Só que assim que ele entra, já dá de cara com uma Cavaleira do Espaço, certo? Que é uma personagem guerreira. E ela estava ali também em busca de resposta. E aí há um confronto muito rápido entre eles. Obviamente, ela viria a falecer se ela enfrentasse diretamente o próprio Thanos. Só que Adam Warlock, ele meio que interfere, tá? E acaba meio que poupando aquela personagem, dizendo que era uma guerreira, que não tem nada a ver com aquilo ali, que o nosso objetivo ali é outro. Mas Thanos, ele já teme no sentido bem figurado, tá? Ele já espera o que irá ocorrer aquilo, que ele fala que essa cavaleira, ela faz parte de um grupo especial que meio que protege o universo ali de grandes danos, e eles vão surgir a qualquer momento, e de fato é o que ocorre, tá? Que é os Aniquiladores. Galera, os Aniquiladores vamos dizer assim, a grosso modo, uma espécie de quarteto fantástico, certo? Só que, claro, em menor proporção. Grupos de guerreiros muito poderosos que se juntam para, vamos dizer assim, resolver problemas gigantescos no universo. Então são eles, ó. É interessante essa parte que o próprio Thanos ele narra a respeito deles. Então assim, para quem não está familiarizado com os personagens, acaba descobrindo mais a respeito deles. Então tem o Gladiador, que é um Líder Shi'ar poderosíssimo, esse de fato tá? Há confrontos dele juntamente com o Hulk, eles estão ali de igual. Então seria uma batalha poderosa, importante contra o Thanos. Nós temos ali o Ronan, que esse é conhecido, daquele do CM, né? Do cinema, que é um acusador Kree, ele carrega aquele martelo de julgamento dele. Temos o Bill-Rai Beta, que esse é interessantíssimo. Quem não o conhece, eu recomendo que busque mais a respeito. Ele está inclusive portando o Rompe-Tormenta, que é aquele machado que atualmente está com Thor. E ele inclusive é digno para portar o Mjolnir. Tá? É uma história bem interessante, é muito antiga, quando esse personagem surgiu. Temos o Quasar, que é outro também que vai surgir muito em breve no cinema, assim eu imagino, tá? Tem um enredo aí que ele está sendo colocado. E por último, e aí pronto, entre esses aí o Thanos tem um confronto entre eles contra o Thanos e o Adam Warlock, tá? Um confronto bem interessante. Avalie como o Thanos, mesmo na batalha, ele não é aquele cara bem louco, sabe? Que ele poderia fazer uso da sua força física e o poderio, né, e simplesmente aniquilar todos, mas ele mesmo na batalha ali contra
adversários menores, mais fracos, ele acaba usando uma certa estratégia de guerra. Isso é bem bacana, que faz com que o personagem Thanos seja de fato bem formidável. Tá? E aí, obviamente, ele confronta todos eles, ele consegue vencê-los, juntamente com o Adam Warlock, algumas vezes ele interfere, inclusive. Tá? E aí, ao término daquilo tudo, surge, obviamente, o último dos aniquiladores, tá? Que é o Surfista Prateado, que estava ali próximo das redondezas, né? E é quando ia iniciar um confronto talvez mais a nível mais pesado com Thanos, e é quando, mais uma vez, Adam Warlock interfere, justamente para que ele não acabe não matando nenhum daqueles personagens, que são personagens que são formidáveis ali, isso é importante. Inclusive a própria Batalha do Gladiador, que seria interessante, eu vou deixar a foto aí para vocês, tá? Se eu conseguir. Thanos ele adia essa batalha, que ele saberia que seria uma batalha de proporções consideradas. Então ele simplesmente teletransporta o gladiador para bem distante, porque o intuito nele ali, galera, é buscar essa informação que ele está mantendo, deixando inquieto, que é essa energia que ele pressente aí no seu corpo e no universo, tá? Então ele vai até aquele local, estabelecimento, que o surfista esteve há um tempo atrás. Só que com ele acontece algo diferente, porque ele está portando esse Badulaque, né? Que é essa estrutura aí, esse artefatozinho. E aí quando ele encosta nessa parte nessa estrutura do poder, que tem o mesmo desenho, só que maior, ele acaba sendo teletransportado para uma espécie de, vamos dizer assim, um limbo temporal, ou se preferir, elo entre universos, tá? Que logo de cara você percebe que há vários caminhos, que seriam vários universos, né? Lembrando que a Marvel ela tem um multiverso também, assim como a DC. E aí percebe-se que há duas duplas de Thanos e Adam Warlock, bem interessante. E eles obviamente se comunicam entre si ali, chegam à conclusão que eles estão em busca das mesmas respostas, certo? E aquilo ali é feito. Thanos, ele de certa forma, ele energiza aquele teu corpo em si, né, como um todo, através daquele artefato ali monstruoso de energias cósmicas. E quando ele retoma para o planeta, né, ele acaba fazendo uso dessa energia que ele pressente ali, que ele percebe internamente a ele, e aí ele simplesmente fala testemunho renascimento e põe início aí essa mudança que o Tribunal Vivo já tinha previsto que aconteceria no universo. É interessante que o Adam Warlock ele acaba sendo ali uma espécie de contenção de Thanos, né? Até agora, por exemplo, ao poupar a vida dos aniquiladores, e agora ele tenta meio que, vamos dizer assim, mudar o conceito de Thanos com relação àquilo, porque ele tem essa dúvida de que pode acontecer aquilo ali, né? Uma mudança a níveis proporcionais no universo como um todo. Imagine a grandeza que isso representa. Mas Thanos, obviamente, ele está ali em busca de resposta, ele não quer saber de nada, e assim é feito, tá? E acontece uma coisa interessante após isso, que realmente eu confesso que no começo eu fiquei meio assim, em dúvida de como funcionava, eu tive que reler outras vezes, buscar mais informações, tá? De terceiros, para de fato eu entender aquilo ali. O que aconteceu? Quando o Thanos ele fez uso dessa energia, não é? Ele acabou, vamos dizer assim, criando dois universos paralelos. Tá? O primeiro universo é no qual o Thanos ele é o ser supremo, o ser onipresente daquele universo, o senhor de tudo. E no outro universo nós temos Adam Warlock como esse ser supremo, esse ser aí que é o dominante de tudo. E cada um desses universos eles foram criados de acordo com, vamos dizer assim, a mente de cada um deles. Então nós temos aí, vamos dizer que uma visão dupla, né? Uma visão de cada um deles. A gente começa, por exemplo, com a visão de Thanos. A visão de Thanos ele está ali presente no universo que foi criado pelo conceito de que o Adam Warlock reconhece como seria o universo ali da sua criação, né? Então ele percebe logo que é um universo que ele tem um ciclo infinito de vida e morte, uma coisa completamente automática. Ele chega em um local que tem pessoas subindo uma escada bem longa, vou deixar a foto para vocês aí, bem bacana. As pessoas elas sobem e elas caem, elas sobem e elas caem. E aí elas ficam nesse ciclo infinito ali, ó, para sempre. E aí ele encontra, inclusive, eternidade, ou é infinito, não me recordo qual dos dois é. E aí ele fala logo, diz, ó, Thanos, esse universo aqui de Adam Warlock, ele está em firmamento ainda, ou seja, está, vamos dizer assim, meio que solidificando, mas você precisa detê-lo com urgência, porque se isso acontecer, o resto do universo repete esse mesmo ciclo aqui, ó. É um ciclo sem fundamento, sem utilidade, sem nada, sem uma lógica racional por trás. Todo ser simplesmente segue um caminho, vive e morre de forma quase que automática. Então, isso é muito ruim. E Thanos vai de encontro a esse ser onipresente, que é o Adam Warlock, né, subindo a montanha.
E aí depois nós temos a visão agora do Adam Warlock no mundo, que é, vamos dizer assim, no mundo não, perdão, no universo que foi projetado pelo Titã Louco, que obviamente é o universo, é um morte, praticamente é um inferno sobre a Terra, né, ou sobre onde ele estiver ali, sei lá, que planeta é aquele. E nós temos a destruição total, também vou deixar aí para vocês, tá? Praticamente as pessoas, não há ninguém vivo, que há, vamos dizer assim, mortos-vivos que estão ali só para sofrer, os abutres comendo todo mundo, aquela coisa meio estilo Thanos, né? Bicho, nível Thanos de destruição. E aí ele encontra ali também uma das entidades, eu não sei se é o infinito ou se é a eternidade, e ela pede, suplica também por ajuda, ela fala, ó Adam, tem que ir até aquele local para conseguir conter o Thanos antes que todo esse universo ele se estabilize, sabe? E aí cause, seja permanente, tá? E assim é feito, eles chegam praticamente no mesmo tempo, nesse local específico, né? E aí eles optam por causar, vamos dizer assim, uma espécie de suicídio geral, né? De destruição total, para que tudo aquilo seja posto ao fim. E assim é feito, tá? Quando acaba aquilo ali, se explode, né? É meio que vamos dizer que as coisas voltam a ser o que era normal. E aí nós temos a parte, vamos dizer assim, se caminhando para o final, nós temos o Tribunal Vivo, novamente mais eternidade e infinito, e eles estão meio que conversando a respeito desse evento que ocorreu. Lembrando que no começo o Tribunal Vivo alertou que ocorreria isso, né? Mas entidade, eternidade e infinito, eles meio que o questionam para saber o que de fato foi aquilo, porque aparentemente não parece ter sido um evento, vamos dizer assim, a proporções tão únicas na qual ele era proposto, porque na verdade o que aconteceu ali, de certa forma, foi o quê? A união entre dois universos, e isso já tinha ocorrido outras vezes, tá? Mas aí o Tribunal Vivo ele fala uma coisa bem interessante, ele fala que aquilo ali, algo mudou, tá? Isso ele pode afirmar, e não sabe bem do que foi, e ele diz também que a ordem para que aquilo ocorresse, inclusive os personagens principais, que no caso seria o Thanos e o Adam Warlock, não partiu dele, partiu de alguém muito acima, e aí meio que já fica nas interlinhas, que seria o Anabol, tá? Que é o deus da Marvel, certo? Lembrando que a Marvel, como eu disse, ela também tem seu multiverso. Eu não saberia dizer se Tribunal Vivo ele é um apenas, para todo o multiverso, tá? Eu sei que geralmente as entidades, elas têm, cada universo tem o seu, isso aí eu posso lhe afirmar, mas o Anabol, que é o Senhor de Tudo, ele é apenas um, que é o Criador de todo o multiverso, tá? O Senhor de tudo, tá bom? O Deus, para você pegar uma analogia assim conhecida, beleza? E obviamente partiu dele essa questão de ocorrer esse evento, beleza? E aí nós partimos para a parte, o final, que na verdade é o Thanos, que ele volta para aquele local ali, antes dele ir de contra o artefato, né? Nós temos ali os aniquiladores no chão, nós temos o próprio gladiador retomando, né? Para o local ali, e aí ele diz que ele não percebe uma diferença mais a fundo, mas ele descobre que o Adam Warlock, que está presente com ele ali, é o Adam Warlock da outra dupla. Lembra quando eles chegaram até o artefato, que aí eles foram e perceberam que havia dois Adam Warlock e dois Thanos? É o Adam Warlock ali, que estava com o outro Thanos. Ele percebe através da roupagem dele, e esse Adam é um pouquinho mais áspero e tal. E Thanos, ele é do tipo que ele meio que, mesmo ele sendo ultra potente, né galera, imorrível, como ele mesmo diz, ele gosta de avaliar bastante possíveis adversários. Eu acho que no fundo o que ele teme é isso, ele teme ele ser subjugado. A verdade é essa, tá? Ele quer estar no topo sempre. Então ele meio que vai prestar atenção mais nesse Adam Warlock aí, que não é o Adam Warlock dele, né? Aquele personagem que ele resgatou dos mortos, beleza? E aí no final da revista ele termina com a cena icônica ali, a morte indo visitá-lo, né? Na sua nave, Santuário 6, e ela ainda continua dialogando diretamente com ele, o que prova que realmente as coisas mudaram, tá? E tem uma cena bem legal, bem romântica aí, ele a abraçando, falando aquelas frases de efeito, juntamente com os batedores, eu vou deixar para vocês aí. E aí a revista ela termina assim, tá? Galera, é um vídeo um pouco mais longo, realmente foi um pouco mais trabalhoso, mas espero que tenham gostado. Eu pretendo trazer muito em breve o restante, tá? Da trilogia, é bem interessante. E para finalizar, como eu sempre faço, eu vou deixar essa revista, se eu encontrá-la, nesse molde, capa dura, edição de colecionador aqui nos links, aqui nos comentários, certo? Na descrição também, se der certo. E para finalizar, definitivamente, eu recomendo que você adquira, tá? Se você gostar do personagem ou tiver mais curiosidade. Não é uma revista que você vai ter assim um grande confronto, uma grande batalha, até porque é uma revista introdutória de uma saga, de uma trilogia, né? Que acabou sendo uma pentologia, se é que de fato essa palavra existe.
Então, há conflitos nas demais. Essa daqui é uma coisa introdutória. Eu recomendo para você, até para você se familiarizar com esse universo cósmico da Marvel, que ele é um pouquinho mais diferente, tá? E o próprio Thanos também nessa nova fase, que ele está mais enigmático e está menos carniceiro. Beleza? Vou terminar por aqui. Valeu, um abração. Se curtiu, já sabe, né? Se inscreve no canal e deixa o like aí que ajuda bastante. Valeu!